Qual é o limite de perda aceitável da sua carteira? Se você não sabe responder com clareza, você não tem um problema de produto, você tem um problema de estrutura. Em períodos tranquilos, quase toda a carteira parece funcional. Os ativos estão lá, o extrato chega, as decisões ficam em silêncio. O teste real acontece quando o cenário aperta, quando a bolsa cai, juros mudam, câmbio balança, crédito fecha e de repente muita coisa anda junto. Nesse momento, a pergunta não é qual ativo você escolheu. A pergunta é se a sua carteira foi desenhada para suportar um período ruim sem comprometer o seu plano. Hoje eu vou te mostrar por que o limite de perda aceitável é a base de uma política de risco e por que, sem isso, a carteira decide por você quando você mais precisa de clareza. Se enquanto você escuta isso, já existe a sensação de que você não tem clareza sobre o risco da sua estrutura, nós criamos um diagnóstico patrimonial exatamente para isso. Se você quiser uma leitura técnica e personalizada da sua estrutura, clique no link abaixo e agende um horário com um de nossos consultores. Agora, se você prefere entender primeiro como esse risco se forma, continua comigo. O que é limite de perda aceitável de verdade? Quando eu falo em limite de perda aceitável, eu não estou falando de tolerância emocional. Eu estou falando de limite operacional. Perda aceitável é a perda que, mesmo acontecendo, não obriga você a quebrar a execução. Não obriga você a vender no pior momento. Não obriga você a travar liquidez quando a vida cobra. Não obriga você a abandonar o plano por medo ou pressa. O ponto é esse: o risco relevante não é a oscilação. O risco relevante é a oscilação virar uma decisão errada. E isso muda tudo, porque o limite de perda aceitável precisa ser defendido em função do seu plano. Ele depende de prazos, objetivos e necessidades de liquidez. Não depende de narrativa do mercado. Quando você transforma esse limite em critério, você cria uma linguagem comum em toda a carteira. Isso é política de risco. Política de risco é um conjunto de regras simples que responde perguntas que a maioria das carteiras nunca respondeu de forma explícita. Qual é a função de cada parte do patrimônio? Quais fatores de risco remuneram cada bloco? Quanto do patrimônio pode depender do mesmo fator? E o que fazer quando o cenário força estresse? Sem política, o investidor tem produtos. Com política, o investidor tem arquitetura. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Você pode ter bons produtos e ainda assim ter uma estrutura frágil, porque a fragilidade nasce da combinação e não do item isolado. A principal armadilha da falsa diversificação é repetir o mesmo risco, só que com rótulos diferentes. Você olha e vê fundos, ações, crédito, imobiliário e exterior. Parece variado, mas quando você analisa por fator, descobre que boa parte depende da mesma coisa. Pode ser o mesmo risco fiscal, pode ser o mesmo risco de juros longos, pode ser o mesmo risco de liquidez, pode ser o mesmo risco de crédito. E a concentração mais perigosa é a concentração não intencional. Ela não foi escolhida, ela aconteceu por acúmulos de decisões locais. A pessoa compra um produto porque parecia bom, depois compra outro pelo mesmo motivo. Anos depois, ela tem uma carteira grande e não percebe que está exposta ao mesmo motor. O limite de perda aceitável existe para impedir isso.
Ele força a pergunta de governança. Quanto do risco desse tipo eu aceito carregar? Uma política de risco mínima executável costuma ter 3 pilares. Primeiro, limites por função. Reserva tem regra de liquidez e estabilidade. Proteção tem regra de robustez. Crescimento tem regra de oscilação aceitável. Opcionalidade tem regra de tamanho pequeno e controlado. O segundo, limites por fator. O foco deixa de ser o produto e passa a ser motor. Quanto do meu patrimônio pode depender de cada motor sem comprometer o plano. E o terceiro é o gatilho de ajuste. Gatilhos não são previsão. Gatilhos são critérios definidos antes do desconforto. Eles impedem que rebalanceamento seja feito por pânico ou euforia. E aqui entra um detalhe que quase todo investidor subestima. Liquidez não é só prazo de vencimento. Liquidez é a capacidade real de converter patrimônio em decisão quando você precisa. Quando você junta função, fator e limite, a carteira deixa de ser um conjunto de itens. Ela vira um sistema. Você sabe o papel de cada bloco. Você sabe quais riscos você está aceitando. Você sabe onde está duplicando exposição sem perceber. E você sabe o que fazer quando o cenário muda. Isso reduz o maior custo patrimonial do investidor, o custo de decidir sob pressão. E a consequência natural é que a diversificação deixa de se espalhar. Ela vira desenho, ela vira arquitetura, ela vira governança. Veja, muitas pessoas têm bons ativos, mas não têm clareza sobre a própria estrutura. E sem clareza, até boas decisões isoladas podem criar fragilidade no conjunto. O diagnóstico patrimonial existe para mapear a estrutura como um todo e traduzir o risco em linguagem de execução. Nós analisamos o patrimônio por função, por fatores e por limites. Identificamos concentrações não intencionais, riscos duplicados e descasamentos de liquidez. Construímos um plano de ação com critérios e governança, sem conflito de interesse, sem pressão por decisão, com foco em método e clareza. Se você guardar uma ideia deste vídeo, guarde esta: o patrimônio não quebra só quando o mercado cai. Ele quebra quando a queda força você a decidir sem critério. O limite de perda aceitável é a base de uma política de risco. E uma política de risco é a base de uma carteira que atravessa ciclos com mais previsibilidade. Se você quer entender de forma técnica qual é o risco real da sua estrutura e quais limites fazem sentido para o seu plano, o link para agendar o diagnóstico patrimonial está aqui embaixo.